18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, hein? 6 horas e 1 minuto em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Estamos começando mais uma edição do 18 horas pra você. Vamos juntos com a notícia e com a informação desta terça-feira até às 7 da noite. Terça-feira com cara de segunda aí, carimilhão pra muitos, né? Porque estamos vindo aí de um feriadão, né? Então, hoje tem um ar de segunda aí para muitas pessoas. Hoje é dia 8 de setembro de 2020 e vamos juntos com você, Karime. Nós estamos aqui, né? O grande Ari Guedes, Karime Leão e a equipe que faz aí o 18 horas acontecer segunda a sexta aqui na Mix, Karime. Boa noite, tudo então, bem? pra você também. Boa noite, tudo ótimo, tudo lindo e maravilhoso. Muito boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Estamos juntos sim, até às 7 da noite, com muita informação. Um bem-vindo pra você que nos acompanha pelo aplicativo Humano. E é claro, se você quiser conferir e assistir a todo o programa de hoje, 18 horas, estará daqui a pouquinho no 18horas.com.br para você conferir o programa de hoje. Tudo bem, então, Karime Leão, nós vamos, né, até às 7, mais uma edição do 18 horas. Karime Leão, quem fala muito acaba falando demais, né? Nas redes sociais, a rede social não perdoa. Ela não perdoa, Karime Leão. Então, mais um cidadão, né, e mais um político falou de mal, né, e tá dando o que falar aí o discurso do ex-prefeito na cidadezinha de Cacoal, lá no estado do Piauí, o José Maria, né, que disse que roubou menos do que o atual prefeito. Olha só esta fala, hein? O discurso do ex-prefeito chamou a atenção e, é claro, ganhou as redes sociais de norte a sul, leste a oeste do Brasil, Karime Leão. Pois é, o discurso inusitado aí do ex-prefeito de Cocal, lá no Piauí, né? O discurso inusitado foi feito durante a convenção do MDB, neste domingo, para oficializar a candidatura do representante do partido para a prefeitura lá da cidade. Mas, na ocasião, o ex-prefeito José Maria Monção, que é do PTB, se comparou ao atual prefeito de Cocal, Rubens Vieira, e disse que roubou menos que ele. Olha só o discurso, Karime, do ex-prefeito, abre aspas aí, temos que mudar o Cocal. Não é que o Cocal seja o fim do mundo, mas com essa administração todos padecem. Fui prefeito 3 vezes, sei do sofrimento, mas também não roubei o tanto que esse aí roubou. Não, esse é descarado. Tá afundando o Cocal, fecha aspas, disse José Maria Monção. A plateia reagiu ao depoimento, é claro, com risadas e com palmas, né? Foi um alvoroço total, eu vi inclusive esse vídeo. Na plateia estava, né, o senador Ciro Nogueira e o presidente, né, que é o presidente nacional do PP. Pois é, imagina a situação, né, de todos os presentes, inclusive do senador, né? Que situação. Bom, o atual prefeito, Rubens Vieira, lá da cidadezinha do Piauí, do PSDB, repudiou, é lógico, as acusações. Mas o detalhe é o seguinte, o José Maria chegou a ser preso em 2009 na Operação Árpia da Polícia Federal, acusado de participar de um esquema que desviou mais de 2,6 milhões de reais do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. E em 2015, ele chegou a ser preso novamente por crimes de responsabilidade praticados quando estava no cargo. Karime, nesse momento aí a fala dele lá foi a seguinte, né, sobre a prisão, abre aspas aí, eu posso até ter tirado alguma coisinha, né, alguma coisa e dado pros pobres, aí ele na hora ele tentou arrumar. Dá uma de Robin Hood, ele tentou arrumar, já tinha falado, opa, se eu tivesse sido tão direito, eu não tinha sido preso, né, fecha aspas, falou o ex-prefeito de Cocal, né? Lá no estado do Piauí, que é o José Maria Monção. E ele não foi o único, não, que bombou nas redes sociais com essa fala aí equivocada, né? Um vídeo do presidente do diretório do PT de Laje, lá do Laje do Muriaé, né? No interior do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, que é o Liédio Luiz Silva, viralizou também depois que ele disse, né, ter
como princípio fazer muito e roubar pouco, Karine. Fazer só no Brasil, eu roubo né? muito, mas eu roubo pouco, mas eu faço. Eu faço muito e roubo pouco, né? Assim, acho que só no Brasil existem umas situações tão inusitadas. Vamos falar inusitado, né? Inusitado. Então, uma situação inesperada de políticos, o cara né? fala eu roubo, mas faço. Eu roubo pouco, gente. Eu sou a melhor opção. Como pode? Esse foi o presidente do diretório do PT, lá de Laje do Muriaé. Então tá, foi mais um aí ontem, hoje, seria cômico se não fosse trágico. Afinal de contas, são falas de representantes do povo, são políticos. São políticos que manipulam dinheiro, né? Administram a cidade. Que gerem muitos recursos e que deveriam ter, no mínimo, a responsabilidade até no que fala, né? São do executivo, né, Karine? É complicado. Eles estão com a chave do cofre na mão. Agora são 6h06. Você está no melhor Mix do Brasil e até às 7 da noite você confere o programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Karine, eu não sei se você sentiu, né? Muito calor hoje, deve ter sentido, mas não bastou o calor, o Manauara teve que enfrentar hoje à tarde um apagão, né, de energia elétrica e bairros de todas as zonas da cidade ficaram sem energia elétrica desde 1h30 da tarde. Pô, Carlão, e que calorão, hein, gente? Olha, os municípios da região metropolitana, como Presidente Figueiredo, Iranduba e Manacapuru, também foram afetados. O apagão durou cerca de 1 hora em vários lugares. Segundo a Amazonas Energia, né, que é a empresa responsável pela distribuição da energia elétrica, à 1h30 da tarde ocorreram problemas técnicos no Leão, lá de Tucuruí, que é de responsabilidade do operador nacional do sistema. Não tem nada a ver com eles, então, estão falando. Bom, a causa do desligamento do Linhão não foi informada pela Amazonas Energia, que afirma aguardar uma posição do operador nacional. Bom, o fato é que estão cada vez, mais constantes, mais frequentes os apagões em Manaus e na região metropolitana. E a desculpa é sempre a mesma: desligamento no Leão de Tucuruí. Não basta o consumidor pagar caro pela energia, obrigado a conviver com o péssimo serviço prestado pela Amazonas Energia, que não é de hoje. É por isso que ela lidera aí as reclamações junto ao Procon do Estado desde o ano passado, mais tempo até, né? Venceu, inclusive, as telefonias, as reclamações pelas telefonias, pelas operadoras de celular. Bom, mas o consórcio responsável pela distribuição de energia na cidade até hoje não melhorou o serviço. E a população continua sendo penalizada com a falta de luz, que é cada vez mais frequente. Acho que sempre teve, né, Carlão? Sim, sempre teve. Mas eu acho que está até... Não dá para falar se está melhor ou pior, mas está ruim. O que a empresa investiu mesmo foi no combate às ligações clandestinas e no corte de energia dos consumidores inadimplentes. Isso sim eles fizeram. Ela tem, é claro, todo o direito de fazer esses investimentos aí nesse setor aí especificamente, mas também deveria investir pesado, é claro, na distribuição para evitar não só os apagões, como tem ocorridos com uma certa frequência, mas também as oscilações. Essas oscilações também queimam equipamentos e geram prejuízos direto no bolso do consumidor. Pois é, porque ele que arca com os prejuízos. Se você entrar com uma ação, vai lá, procura o Procon dá ganho de causa para você, mas a empresa não paga nunca. Bom, e a falta de energia elétrica deixou o Hospital João Lúcio também no escuro por cerca de 1 hora. O gerador de energia do hospital não funcionou e causou revolta nos familiares dos pacientes internados na unidade. Quem nos acompanha pelo aplicativo Mano pode conferir as imagens que familiares postaram nas redes sociais, mostrando o João Lúcio totalmente no escuro. Olha aí, Carlão. Sim. É um total desrespeito aí, né? A essas pessoas que estão lá, né? Internadas já com sofrimento já, normal do dia a dia delas ali. Que é a própria internação, né? O motivo da internação ainda tem mais essa aí. Uma vez o gerador não funcionou e os pacientes ficaram nesse calor infernal aí, mais uma vez. Pois é, a gente vê aí nas imagens as pessoas tentando se abanar, as pessoas deitadas assim de uma forma, você vê que não estavam bem, né?
Graças a Deus não houve consequências mais graves, mas a direção do hospital deveria sim ter mais cuidado e zelo com os equipamentos para, em caso de falta de energia, que é frequente aqui em Manaus, né, o gerador funcionasse e evitar esse sofrimento para os pacientes. Afinal de contas, é um serviço essencial, gente. A gente está falando de hospital, né? Estamos falando de saúde. E faltar energia é bem previsível, né, Karine? Pois é, né? Então tem dá que para ter um você gerador, ter um né? gerador, porque você sabe que vai faltar uma hora ou outra você precisa ter um backup. Okay. Bom, e o apagão de energia elétrica de Manaus atingiu até os trabalhos da CPI da Saúde hoje. Os deputados iam continuar ouvindo a OAS, que gerencia o Delfim Aziz, só que esse compromisso precisou ficar para amanhã. Mas hoje o presidente da comissão, deputado delegado Péricles, falou para a nossa reportagem o que foi fazer na sexta-feira na Secretaria de Saúde, já que apareceu em uma foto nas redes sociais ao lado do secretário da Saúde, o engenheiro Marcelo Campelo. Confira agora na reportagem de Cíntia Blink. O presidente da CPI da Saúde, deputado delegado Péricles, foi clicado na última sexta-feira ao lado do secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo. Na foto também estava a prima do engenheiro, a deputada Alessandra Campelo, e outros nomes da área da saúde do estado. Conforme o parlamentar, ele foi conhecer as novidades anunciadas para a Suzano, que mudou de nome, agora é SES. Na sexta-feira, como membro da Comissão Parlamentar de Inquérito, estive na Secretaria de Saúde e vi a apresentação que foi realizada em relação à reestruturação e reorganização da gestão da própria Secretaria de Saúde. Na teoria, está muito boa, né? Percebe-se uma mudança. O importante é que na prática realmente a gente consiga implantar todas essas alterações, toda essa gestão eficiente, transparente, a que nós almejamos e que a CPI vem mostrando, né, como deve ser feita. Estavam agendados para hoje o depoimento da coordenadora estadual de regulação, Keila Batista, e do Adriano Flávio de Lima, ex-diretor de operações do Instituto de Desenvolvimento Social e Humano. Mas, por conta do apagão que Manaus viveu hoje, os deputados foram obrigados a transferir a oitiva para a tarde de amanhã. Os dois estão na lista de depoentes que podem ajudar a esclarecer as questões sobre a OAS, que administra o Hospital Delfim Aziz. Até agora, com pouco mais de uma semana nessa investigação, os parlamentares concluíram que o povo está pagando por um serviço de primeira qualidade, mas recebendo um atendimento de segunda categoria. Cíntia Blink, para o 18 horas. Muito bem, como se já não bastasse, né, a falta de energia elétrica, além da falta de energia elétrica, moradores de vários bairros da zona norte da cidade tiveram um dia sem água nas torneiras. Olha essa. É que uma manutenção preventiva programada na estação de água tratada no núcleo 23 deixou vários bairros sem abastecimento de água desde as 8 horas da manhã. A Manaus Ambiental justificou que a manutenção é para promover melhorias elétricas e mecânicas em equipamentos da estação, otimizando assim o fornecimento de águas nas áreas abrangidas pelo sistema, né? O serviço só foi concluído às 4 da tarde de hoje, quando o fornecimento de água começou, né, a ser retomado. Olha aí, os bairros que ficaram sem água foram Nossa Senhora de Fátima, Amazonino Mendes 1, Mutirão, Novo Aleixo, Núcleo 16 e 23, Conjunto Amadeu Botelho, Conjunto Vila Rica, Nossa Senhora de Fátima 2, o Braga Mendes, Cidade de Deus 1 e 2, o Gustavo Nascimento, Fazendinha 1 e 2, Alfredo Nascimento 1 e 2, também Valparaíso, o Viver Melhor 2, Vila Nova, Conjunto Ben-Hur, Conjunto Vila Nova e também o Aliança com Deus. Você está ouvindo 18 horas. E após a reabertura das atividades econômicas, muita gente tem deixado acumular, olha essa, acumular dívida por conta do aumento do desemprego e falta de circulação de dinheiro. O ditado popular de que devo e não nego, pago quando puder,
nunca esteve tão em evidência quanto nesse momento que nós estamos atravessando agora, Karime Leão. Carlão, e o Amazonas é o terceiro estado com maior número de devedores no país. A repórter Nathalie Moraes conversou com um educador financeiro e tem mais informações, né, do que a gente pode fazer e do porquê tantos amazonenses estão com o nome negativado. Vamos conferir. Segundo uma pesquisa realizada pelo Serasa, o Amazonas apareceu como o terceiro estado do país com maior porcentagem de inadimplentes. O Amazonas ficou com 55,5%, deixando para trás a média nacional, que é de 40%. O número de pessoas que atrasam o pagamento das contas. Esses dados fazem parte do último levantamento realizado pelo Serviço de Informação. O Amazonas ainda representa a maior porcentagem de adultos inadimplentes de todo o Brasil. No ano passado, os economistas estavam esperançosos com o crescimento da economia para este ano. Só que aí veio a pandemia, que inesperadamente mudou a realidade. E esse cenário pode ficar ainda pior. Segundo o economista Marcos Evangelista, a falta de conhecimento nas finanças leva muita gente ao uso indevido, principalmente do cartão de crédito. Sem sombra de dúvidas, a falta de conhecimento na parte de finanças deixa o nosso estado aí no terceiro lugar de inadimplentes. A grande massa da população não tem o conhecimento necessário para poder gerenciar suas finanças pessoais, e o grande endividamento se dá pelo mau uso do cartão de crédito, né? Uma vez que esse dinheiro de plástico ele tem um crédito pré-aprovado, grande parte da população acaba usando de maneira indevida e chegando à fatura não tem o dinheiro suficiente para fazer a quitação e fica à mercê de juros de 300% a 400%. Sem sombra de dúvidas, essa falta de conhecimento faz com que o jovem se torne aí um adulto sem ter o discernimento correto de como fazer render o seu salário. Infelizmente, essa é a realidade de todo o Brasil, mas destacando o Amazonas em terceiro lugar. Acredito que pós-pandemia esse indicador ainda possa piorar. Segundo o economista e professor Ailson Rezende, independentemente de crise, o amazonense não é educado financeiramente, o que sempre elevou o número de negativados por aqui. A inadimplência no estado do Amazonas sempre foi elevada. O que ocorria no passado é que o polo industrial de Manaus gerava mais empregos e renda e fazia com que a população, principalmente da cidade de Manaus, tivesse condições de quitar suas dívidas e não deixava esse índice tão elevado de inadimplência. Nos últimos anos, com a queda do emprego e da renda no polo industrial, tem sido constante a elevação do índice de inadimplentes. O Serasa criou um curso online para quem quer aprender a organizar as suas finanças. O curso é gratuito e pode ser encontrado na página do próprio Serasa. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e como não falta bronca no governo do estado, temos mais um agora. O vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida Filho, entrou na justiça com pedido de mandado de segurança contra o governador Wilson Lima, pedindo anulação de decretos que esvaziaram a vice-governadoria. Todos os 10 cargos de assessores do vice-governador foram transferidos para o gabinete civil, ficando Carlos Almeida sem equipe de trabalho. Olha, e entre os cargos tirados do vice-governador está o de secretário-geral do vice-governador e outros 8 servidores, desde assessores técnicos a gerentes. Segundo o vice-governador, governador Wilson Lima comprometeu o trabalho da vice-governadoria. Cara, Carlão, a bronca é alta mesmo, tá? O vice-governador acusa o Wilson Lima de perseguição política desde que renunciou ao cargo de secretário-chefe da Casa Civil. Carlos Almeida diz que os decretos do governador são antidemocráticos e ilegais. Ainda segundo o vice-governador, que atualmente coordena o Departamento de Política Habitacional do Estado, Wilson Lima violou a lei estadual em
uma tentativa de fazer reforma administrativa. Almeida alega que esse remanejo só poderia ser feito por ele e não pelo governador, e agora quer que a justiça intervenha no caso. No documento entregue à justiça, Carlos Almeida chega a afirmar que Wilson Lima estaria cometendo crime de responsabilidade por colocá-lo em posição de subordinado do governador. Ele disse o seguinte, abre aspas: não pode o governador interferir na estrutura do vice-governador e vice-versa, sob pena de recair sob crime de responsabilidade, fecha aspas, diz o vice-governador. E o desembargador Cláudio Roessin concedeu agora há pouco liminar em favor do vice-governador Carlos Almeida, que pedia a devolução de cargos da vice-governadoria que o governador Wilson Lima havia remanejado para a Casa Civil. O desembargador deu prazo de 10 dias para que cargos técnicos de assessoria do vice-governador e o do secretário-geral da vice-governadoria sejam restabelecidos. O desembargador entendeu em regime de urgência a ilegalidade administrativa no processo movido pelo vice-governador contra o Wilson Lima, no qual Carlos Almeida está distante desde quando este deixou o comando da Casa Civil em maio passado. Almeida chama de perseguição política a retirada dos cargos. Agora são 6h21 e você está no melhor mix do Brasil. Política. Bom, entramos na reta final para os partidos escolherem os candidatos para a eleição de 15 de novembro. É muita expectativa. Quando mais de 1.300.000 manauaras vão escolher aí o prefeito, vice-prefeito e ainda 42 vereadores para a Câmara Municipal aqui da capital. O prazo para a realização das convenções partidárias termina no próximo dia 16 de setembro e todos os principais partidos marcaram para o último dia a definição dos candidatos. No dia 16, estão confirmadas as convenções do Podemos, que vai confirmar o nome de Amazonino Mendes, do PSDB do prefeito Arthur Neto, o PL do ex-prefeito Alfredo Nascimento e o PSD do senador Omar Aziz, que vai indicar como candidato a prefeito o atual deputado estadual Ricardo Nicolau, o Progressistas dos irmãos Lins e o Democratas do ex-deputado Paulderney Avelino, que tem o nome de Marcos Rota para disputar o cargo de vice-prefeito ou de Amazonino ou de Davi Almeida. Bom, e como, claro, é de praxe, como já esperado e como sempre acontece, o clima de eleição já está rolando, troca de farpas. Agora na web, também começaram a aparecer entre os pré-candidatos nas eleições municipais de Manaus, mas segundo o Ministério Público Eleitoral, até agora não houve nenhuma denúncia de disseminação de fake news ou ataques a pré-candidatos, só boatos. Ainda assim, é bom ficar atento, porque quem extrapolar é lei nas ofensas ou mentiras fica sujeito aí a penalidades. E segundo a assessoria do Ministério Público Eleitoral, o primeiro ato do órgão ao receber uma denúncia dessa natureza vai ser investigar o responsável pela prática criminosa. Depois vai verificar se a ilegalidade envolveu a prática de caixa 2, já que as notícias falsas e os robôs virtuais não costumam sair de graça. Sim, se ficar comprovado o caixa 2, o suspeito é processado por crime de falsidade ideológica eleitoral e ainda fica sujeito a uma representação por captação e gastos ilícitos de recursos, que pode gerar cassação do registro ou do próprio diploma. Você está ouvindo 18 horas. Já são 23 cidades que pediram reforço da Força Federal para garantir a segurança durante as eleições municipais de 2020. E o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas aprovou todos por unanimidade. Também, não há alternativa, já que o governo de Wilson Lima simplesmente não apresentou nenhum plano de ação para fazer a parte dele nas eleições. Vamos conferir aí mais detalhes desse assunto tão importante na reportagem de Cíntia Blink. Mais uma vez, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas aprovou por unanimidade o pedido de ajuda da Força Federal na segurança de mais 9 cidades do interior do Amazonas nas eleições deste ano.
A medida se fez necessária no entendimento dos desembargadores porque o governo de Wilson Lima não foi capaz de responder qual o plano para a segurança do evento nos municípios de Novo Aripuanã, Lábrea, Nova Olinda do Norte, Eirunepé, Santa Isabel do Rio Negro, Maués, Juruá, Japurá e Tabatinga. O Ministério Público Federal é a favor da chamada do reforço federal, como disse o procurador eleitoral regional, Rafael Rocha. O Poder Executivo Estadual deixou de prestar as informações necessárias para que haja um planejamento em relação à segurança, em relação à logística de deslocamento de forças locais para esses municípios. Então, a única alternativa que restou ao Tribunal Regional Eleitoral, de fato, é acolher todos os pedidos que foram formulados pelos juízes eleitorais, inclusive há precedente nesse sentido, inclusive o presidente Aurélio do Amazonas, no sentido de que quando o Poder Executivo não presta as informações, todos os pedidos de forças federais devem ser deferidos para garantir a segurança dos locais de votação. E, mais uma vez, o Ministério Público Eleitoral se posiciona nesse sentido, pelo deferimento de todos os pedidos de forças federais. A relatora desse caso, a desembargadora Gisele Pascarelli, concordou com o posicionamento do MPF. Os municípios possuem reduzido o efetivo de policiais militares, ademais não receberão reforço das polícias federal e civil. Os fatos e as circunstâncias demonstram o justo receio de perturbação dos trabalhos eleitorais a justificar o deferimento do pedido, visando garantir o livre exercício do voto, a normalidade da votação e da apuração dos resultados. Antes dessa decisão, o TRE Amazonas já havia aprovado essa solicitação para outras 14 cidades: Manacapuru, Anamã, Capiranga, Humaitá, Barcelos, Itacoatiara, Guajará, Ipixuna, São Paulo de Olivença, Amaturá, Manicoré, Benjamin Constant, Santo Antônio do Içá e Presidente Figueiredo. Parece que se a eleição desse ano acontecer com tranquilidade, não é ao governo do estado que devemos agradecer. Cíntia Blink, para o 18 horas. 18 horas. Tudo bem, Carimilhão, são 6 horas e 27 minutos e nos resta apenas seguir em frente, hein? Vamos em frente com mais uma edição do programa 18 horas, a informação para você aqui até às 7 da noite. E agora nós vamos abrir a playlist, hein? Em maio desse ano, o DJ brasileiro Melfu lançou a música Tell Me Something pela Sony Music. E a música foi produzida na Califórnia junto com o super vocal Jordan. Então vamos de música, vamos de Tell Me Something. 6h31, hein? Você está no melhor mix do Brasil, a primeira da playlist, hein? Foi Melfu, Tell Me Something em 100,7 até às 7, hein? Você confere por aqui o 18 horas. Mix. Karime, hoje foi um dia daqueles, né? Um dia que, né, é melhor evitar, né? Muito quente. Calor extremo, falta de energia elétrica, né? No começo, no início da tarde, ainda por cima, falta de água. Para fechar a noite, Karime, o que diz a previsão do tempo? Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de uma pancada de chuva, viu? Durante a noite e a madrugada para amenizar esse dia infernal, literalmente, aqui pra gente, né? Bom, a mínima prevista é de 23 graus e a máxima pode chegar a 35 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar pode chegar a 67%. 6h32, boa noite. Mix. Olha, a ausência de atenção do governo do estado com a saúde do idoso está sendo acompanhada, hein, de perto pelo Ministério Público do Amazonas. O órgão abriu investigação para verificar a necessidade de manter suspensos os serviços oferecidos pelos CAIMs, diante do retorno de praticamente todos os outros serviços em Manaus. A reportagem é de Odinera Araújo. As atividades dos CAIMs foram suspensas em 23 de março devido à pandemia do coronavírus, que de início tinha os idosos como principal grupo de risco. Mas desde 1º de junho, o governo do estado autorizou a flexibilização e reabertura de vários setores, porém os serviços voltados aos idosos foram esquecidos e continuam sem previsão de retorno. Por isso, a Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência decidiu dar início
início ao processo de investigação para acompanhar a necessidade de manter a suspensão desses serviços. O titular da promotoria, Vitor Moreira da Fonseca, visitou as unidades e constatou que ainda não há previsão de retorno e nem protocolo com as medidas sanitárias necessárias para a volta segura do atendimento nos CAIMs. Foi me dito que a Suzano ainda não tem essa previsão de retorno, não tem previsão nenhuma de volta, né? Nem quando voltará, se voltará. E eu perguntei também se existia um protocolo, já tem um protocolo pronto para isso, para medidas sanitárias necessárias. E também foi me dito que ainda não está realizado, não está pronto esse protocolo. Então, eu fiquei preocupado porque a gente recebeu informações, por exemplo, de que as maternidades agora, que algumas maternidades têm protocolo e fluxogramas prontos, quer dizer, agora, depois de quase 6 meses de pandemia. A Secretaria de Saúde do Estado tem prazo de 20 dias para encaminhar documentos sobre a manutenção da suspensão dos serviços em razão da pandemia da Covid-19, além de previsão de retorno. De acordo com o promotor de justiça, Vitor Fonseca, também está sendo cobrada a elaboração de medidas sanitárias para o retorno dos CAIMs. A gente está cobrando da Suzano, né, eventual previsão de retorno dessas atividades dos CAIMs, de atendimento nos CAIMs, e se houver esse retorno, quais são os protocolos e as medidas sanitárias que serão adotadas para, obviamente, combater o Covid-19. Por enquanto, os CAIMs estão funcionando apenas com expediente interno. Desde março também estão suspensos os serviços oferecidos nos CAICs, os Centros de Atenção Integral à Saúde da Criança. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, nesta terça-feira, mais de 38 mil alunos da Universidade Federal do Amazonas retomaram as aulas remotamente. O novo calendário segue com as aulas remotas até o dia 14 de dezembro. Já as aulas presenciais não têm data definida para o retorno, como explica a repórter Nathalie Moraes. Cerca de 38.500 alunos da Universidade Federal do Amazonas retornaram nesta terça-feira às aulas pelo ensino remoto emergencial. Segundo a instituição, a modalidade é oferecida para todos os cursos de graduação da capital e também do interior do estado. O calendário especial prevê o ensino online até o dia 14 de dezembro para 1.981 turmas com mais de 1.015 docentes envolvidos. O ensino remoto emergencial estava em planejamento desde o mês de maio deste ano e foi aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão no dia 11 de agosto e resultou no regulamento do calendário acadêmico especial para 2020 para cursos de graduação. As atividades estavam suspensas na unidade desde o dia 13 de março. As aulas da UFAM serão transmitidas em plataformas de salas de aulas virtuais e os alunos receberão acesso via e-mail. Cada professor estabeleceu a data e horário das disciplinas que serão fornecidas. Mais de 50 mil alunos matriculados solicitaram a adesão à modalidade remota e 72% tiveram um requerimento aprovado. O restante dos pedidos foi rejeitado por motivo como falta de vagas, por ultrapassar créditos, por coincidência de horário ou por não atender pré-requisitos exigidos. Segundo o pró-reitor da UFAM, Davi Lopes, o corpo docente não foi obrigado a aderir ao formato de ensino remoto. Nosso Conselho de Ensino e Pesquisa, após um longo debate, deliberou que essas atividades seriam por adesão. Portanto, nós não obrigamos nenhum docente a participar. E 70% dos docentes aderiram ao ensino remoto. É preciso lembrar também que nós temos especificidades, por exemplo, cursos que exigem disciplinas práticas. Essas disciplinas, nesse momento, por conta da pandemia, não há condição de ser efetivada. Então, a parte dos docentes que não aderiram é por conta da especificidade do curso, que, claro, nós estamos acompanhando junto com a nossa Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. Para o reitor Silvio Pulga, o ensino remoto é a realidade que foi forçada pela pandemia, mas superou as expectativas da instituição. O reitor ele superou as nossas expectativas pela adesão tanto de professores, mais de 1.000 professores, num quadro docente efetivo de 1.480 professores, e também do número expressivo de estudantes, né, que aderiram ao ensino remoto. Isso faz com que a universidade mostre a sua importância para a sociedade
sociedade e principalmente para a comunidade universitária. A proposta para o retorno das atividades presenciais deve ser apresentada para o CONCEP no dia 30 de setembro, incluindo o calendário para o ano letivo de 2021. Nathalie Moraes, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E depois da flexibilização do isolamento social, a Secretaria de Segurança Pública voltou a registrar aumento do número de estupros, tendo como vítimas crianças e adolescentes aqui em Manaus. De acordo com os dados oficiais, somente no mês de julho foram registrados 56 novos casos, dos 221 registrados em 2020, que tiveram, em sua maioria, vítimas crianças do sexo feminino com idades entre 0 e 11 anos. Os números mostram que antes do início do isolamento social, ocorrido entre os meses de março e junho, foram registrados em Manaus 80 casos de estupros, sendo 48 em janeiro e 32 em fevereiro. Em março, esse número caiu para 26, mas os dados da Secretaria de Segurança mostram que nos meses seguintes, houve reduções ainda mais drásticas. Olha, em abril, esse número caiu consideravelmente para 8 denúncias. Em maio, foram outros 11 crimes. E em junho, com o início da flexibilização social, voltou a subir e foram registrados 41 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. E agora em julho, quando aumentou ainda mais a flexibilização, os números saltaram de 41 para 56 casos. Os dados oficiais mostram que dos 221 casos de estupros ocorridos este ano, 117 tiveram como vítimas crianças do sexo feminino com idades entre 0 a 11 anos. Os abusadores também fizeram 15 vítimas do sexo masculino com a mesma faixa etária. Já entre os jovens e adolescentes foram outras 89 ocorrências. 18 horas. O terminal pesqueiro de Manaus, que fica ali, ao lado da Feira da Paner, em Educandos, é um daqueles projetos que consomem muito dinheiro e, por incompetência dos gestores, não servem à sociedade como foi prometido, a sua finalidade. Obra iniciada em 2005, o terminal consumiu 20 milhões de reais, além dos valores pagos em desapropriação do terreno. Nunca de fato funcionou como projetado. Agora, o governo de Jair Bolsonaro vai privatizar o monstrengo. A obra, Quando a proposta do terminal veio à tona, a promessa era de que ele seria equipado para armazenar pescado durante a safra para ser vendido na entre-safra. A obra foi executada pela Prefeitura de Manaus, que assinou convênio com o governo federal e, depois de concluído, o terminal foi repassado para a União, que deveria equipá-lo com os frigoríficos. O terminal nunca chegou de fato a funcionar, realmente. Foi invadido por trabalhadores da colônia de pescadores do Amazonas. Depois, o governo federal retomou o equipamento público, mas voltou a ceder aos pescadores que o utilizam apenas como terminal, embarque e desembarque de pescado. Muito dinheiro público, literalmente, jogado fora, jogado no lixo. 18 horas. E pela primeira vez em quase 20 anos, o Brasil não atingiu a meta para nenhuma das principais vacinas indicadas a crianças de até 1 ano. Aqui em Manaus, de acordo com o Programa Nacional de Imunizações, nos primeiros 5 meses do ano passado, a cidade também registrou baixa na procura vacinal para as crianças. A diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Censa, que é a Marinélia Martins Ferreira, diz que entre os motivos, para essa baixa procura estão as fake news. Como possíveis causas da baixa adesão pela vacina, em especial na faixa etária das crianças, o que podemos ver é que muitas vezes a família teme possíveis efeitos colaterais pós-vacinal, muitas vezes ocasionado pelo excesso de informações na mídia social, os chamados fake news, que não tem comprovação científica. E também a família, ela hesita quando a criança precisa tomar 2 vacinas injetáveis simultaneamente, que faz parte do calendário nacional de imunização. Isso deixa a criança despreparada imunologicamente e deixa à mercê dos agravos imunopreveníveis, tendo um risco muito grande de retorno de outras doenças, a exemplo do sarampo, como aconteceu no Brasil.
E lembrando que a criança tem direito à vacina segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Legal, são 6h42 em Manaus. Vamos aí com a segunda, da playlist de hoje, aqui em 100,7 no melhor mix do Brasil. DJ e produtor paulistano Bruno Martini conta com a presença, inclusive, aí de duas, importantes figuras da música em seu mais novo single. Então vamos lá, vamos de música. A segunda da playlist de hoje, desta terça-feira, vamos com Ben Denis. Você está ouvindo 18 horas. 6h46, ouvimos aí Bruno Martini, Isa e Timbaland, a música Ben Denis aqui em 100,7 no melhor mix do Brasil. Mix. Bom, agora nós vamos conferir, a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é quarta-feira com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Climatempo, amanhã a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 25 graus e a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 61%. 6h47, boa noite. Olha aí, o fim de semana prolongado lotou os shoppings e o comércio tradicional de Manaus. Mas entidades do comércio diz que setores como confecções e calçados, por exemplo, ainda não conseguiram recuperar os meses em que ficaram fechados. Bom, os bares e restaurantes também tiveram grande procura no feriadão da Semana da Pátria. Vamos conferir os detalhes, mais informações sobre isso na reportagem de Odinei Araújo. O feriado da Semana da Pátria para o comércio de Manaus foi considerado bom para alguns segmentos. Os setores de calçados e confecções, apesar de sofrerem um pouco mais para se recuperar desde a reabertura do comércio em junho, tiveram boas vendas no feriado prolongado. É o que diz o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, Azuri Benzion. O comércio ele vem atingindo bons números por segmentos. Tem segmentos que continuam ainda com muito crescimento, como materiais de construções, por exemplo, com falta de produtos e até com aumento de preço, devido à lei da oferta e da demanda, e também com relação a supermercados e farmácias, que eles deram uma desacelerada, mas continuam ainda num ritmo muito bom. E segmentos que ainda estão digamos assim, tentando ainda se adaptar à nova realidade, estão sofrendo um pouco mais, como é o caso de confecções, calçados, que estão com vendas relativamente boas, mas muito abaixo do que precisam ainda para tentar recuperar os meses que ficaram fechados. De acordo com o último levantamento do IBGE sobre o comércio amazonense, referente ao mês de junho, quando as lojas reabriram devido à pandemia do coronavírus, as vendas cresceram 35,5% em relação a maio, quando a maior parte do comércio ainda estava fechada. Mas apesar da pandemia, junho deste ano ainda foi melhor nas vendas do que junho do ano passado. Nessa comparação, as vendas aumentaram 12,1%. Já a variação acumulada do ano foi negativa em relação a 2019, menos 0,7% no volume de vendas. A expectativa para os próximos meses, segundo Azuri Benzion, são positivas por causa do auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal, que, segundo ele, tem mantido o comércio de Manaus aquecido. A expectativa para o último quadrimestre, que vai de setembro a dezembro, seria que nós mantivéssemos, enquanto houver essa injeção de dinheiro que o governo federal está colocando com auxílio emergencial e as fábricas se aquecendo também, ou seja, essa economia girando em cima desses valores, nós acreditamos que vamos ter umas vendas acima do ano passado em todos os meses até o final do ano. O que está acontecendo é desabastecimento, com falta de produtos, e isso pode gerar, a termos algumas faltas pontuais de produtos ou até mesmo altas em alguns produtos que não estavam previstas. Bares e restaurantes de Manaus que sofreram muito durante o período de isolamento da pandemia também tiveram grande procura no feriadão da Semana da Pátria. Tentamos saber com a Abrazel, entidade que representa o setor, como foram as vendas, mas até o fechamento da reportagem não tivemos retorno. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. O governo do presidente Jair Bolsonaro planeja manter até o fim de 2022 as Forças Armadas na linha de frente do combate às queimadas e ao desmatamento ilegal aqui na Amazônia. A ideia é estender as ações de garantia da lei e da ordem realizadas em 2019.
e neste ano na chamada Operação Verde Brasil. A estratégia está registrada em metas do Conselho Nacional da Amazônia Legal, enviadas no fim de agosto pelo vice-presidente Hamilton Mourão ao ministro da Economia Paulo Guedes. O documento, divulgado pelo jornal O Estado de São Paulo, prevê adotar linhas de ação com custos mais baixos ao manter militares na Amazônia, mas não detalha qual seria esse valor. Não há solicitação de valores nem de recursos. As discussões do Conselho ocorrem no momento em que o Brasil, está sendo pressionado por investidores, governos e movimentos sociais a reduzir queimadas e o desmatamento na região. Há ainda uma disputa entre a ala militar e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por recursos para aquela área. No fim de agosto, o ministro ameaçou paralisar as atividades na Amazônia por falta de verba. Mesmo com a ação das Forças Armadas, o Brasil encerrou o mês de agosto com o segundo pior resultado de queimadas na Amazônia nos últimos 10 anos. O número de alertas de desmatamento na região em 2020 foi 34% maior do que o em 2019. Bom, não é nem preciso comentar isso, mas essa questão ambiental, ela tem trazido com certeza consequências extremamente ruins aí para o Brasil, e é uma polêmica, é uma celeuma que parece não tem fim, No exterior, a informação que chega é que o governo federal não combate as queimadas e que está tudo queimando por aqui, que está quase acabando, inclusive, aí a Amazônia, O desmatamento está, segundo o que se comenta pelo mundo afora, é que está alto. E exploração de madeira e garimpos também, atacando e invadindo as terras indígenas. São os comentários. A questão é muito preocupante, sim, porque afugenta, A gente fica sem investimentos internacionais por conta dessa situação toda de não preservar as florestas aqui na Amazônia. Isso tudo também tem preocupado bastante o setor de agronegócios, que vem sofrendo pressão e até perdendo mercado em alguns países europeus. A presença de militares em ações de conservação ambiental está sob questionamento, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Olha aí, a ministra Carmen Lúcia deu na quarta-feira um prazo de 5 dias para o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Defesa, que é o Fernando Azevedo e Silva, informarem operações na fronteira, as operações na fronteira, as terras indígenas e também unidades de conservação dos estados da Amazônia Legal. A medida do Supremo partiu de uma ação movida pelo Partido Verde. No sábado, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do Brasil, Augusto Heleno, questionou o despacho de Carmen Lúcia. Pelo Twitter, o ministro afirmou que, em vez de pedir informações sobre a atuação de militares na Operação Verde Brasil 2, Carmen deveria questionar o que seria da Amazônia sem as Forças Armadas. 18 horas. Até segunda-feira, dia 7 de setembro, pelo menos 221 indígenas do Amazonas já haviam morrido após serem contaminados pelo novo coronavírus. O número de casos entre índios aldeados e não aldeados chegou a 13.265, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. São Gabriel da Cachoeira, o município com maior população indígena do país, registrou um rápido avanço da doença entre os povos e é a cidade com o maior número de contaminação entre índios do estado. São 3.015 casos e 47 mortes, isso registrados até o dia 2 deste mês. São Gabriel da Cachoeira é a cidade mais afetada entre os casos de indígenas no Amazonas. Dados do IBGE mostram que em 2020 o município concentrava 29 mil índios, sendo 11 mil na área urbana e 18 mil na área rural. Até o dia 2 de setembro eram 3.015 contaminados e 47 mortos com a doença. Exatamente, Carlão. Isso segundo os dados do IBGE de 2010. E segundo a Secretaria Municipal de Saúde do município, já são 4.002 casos confirmados da Covid-19 até segunda-feira, com 54 mortes. Os dados apontam que 87% das mortes da cidade correspondem a índios. Depois de São Gabriel, o município de Santo
Santo Antônio do Içá é o que concentra o segundo maior número de casos entre indígenas no estado. São 610, com 33 hospitalizações e 4 mortes até o dia 2. Em seguida, Atalaia do Norte, com 538 registros da doenças e 100 mortes. Já em relação às etnias, os ticunas são os mais afetados pela Covid-19. Os dados mostram que 75 já foram hospitalizados. Os cocamas somam 51 internações e os baré, 50. Os principais sintomas apresentados pelos índios são febre, tosse e dor de garganta. Aí em Parintins, o Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus decidiu hoje manter o toque de recolher e reforçar a fiscalização na cidade, bem como a manutenção de todas as medidas de restrições estabelecidas pelo decreto do prefeito no início da pandemia. 18 horas. Bom, Carlão, e ainda falando sobre o feriadão, infelizmente Manaus também teve muitas imprudências no trânsito. O Detran Amazonas autuou mais de 200 motoristas e foram registradas 2 mortes no trânsito. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, o Detran, autuou mais de 300 motoristas e flagrou outros 39 dirigindo sob efeito de álcool durante o feriado da Semana da Pátria em Manaus. Conversamos com o coordenador do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito, Arthur Cruz, que falou sobre esse alto número de autuações. Foram confeccionados 396 autos de infrações, dos quais 202 se deram nas rodovias estaduais e 178 na cidade de Manaus. Foram removidos 52 veículos, desses 52, 25 nas rodovias estaduais e 27 na cidade de Manaus. Também foram autuados 61 pessoas por alcoolemia, dos quais 39 trafegavam com seus veículos nas rodovias estaduais e 22 na cidade de Manaus. E 11 recusas, sendo 5 provenientes de rodovias estaduais e 6 na cidade de Manaus. Durante todo o feriado prolongado, não houve registro de mortes nas saídas da capital pelas rodovias estaduais. Registramos 2 mortes no trânsito que aconteceram na Avenida Mário Ipiranga, onde um casal morreu logo após colidir com um poste. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Tudo bem, 6 horas e 58 minutos e agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no nosso estado Amazonas e no país com Karime Leão. E o Amazonas registrou nesta terça-feira mais 318 novos casos de Covid-19. Agora já são 124.223 pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus aqui no estado desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram confirmadas mais 3 mortes pela doença, sendo 2 em Manaus e 1 no interior do estado. O total de mortes no Amazonas por Covid-19 subiu para 3.855. 105.369 pacientes já foram recuperadas, o que representa 84% do total de casos registrados. E no Brasil, os números totalizados desta terça-feira, nesse dia 8 de setembro, o país tem hoje 127.084 mortes registradas de pessoas vítimas da Covid-19. E o número de casos total que somam aqui o Brasil, nós temos 4.150.311 pessoas com diagnóstico positivo de Covid-19, segundo dados das secretarias estaduais de saúde. Agora, 6 horas e 59 minutos, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Nos últimos dias, Manaus e os municípios da região metropolitana têm sofrido com os cortes de energia elétrica. As informações das causas dão conta de problemas no linhão que liga o Amazonas ao sistema de Tucuruí. Os apagões têm se intensificado no momento em que todos se esforçam para sair da recessão violenta causada pela pandemia. As autoridades precisam verificar o problema que causa os apagões e tomar as providências necessárias para resolver. E restabelecer o sistema para que Manaus e os municípios próximos não fiquem à mercê de novos apagões. Os prejuízos são muito grandes para a economia local
E também é preciso informar de forma clara aos cidadãos sobre o que está acontecendo realmente. O Amazonas merece um sistema de fornecimento de energia elétrica confiável. Os representantes do Estado no Congresso Nacional, a partir de hoje, devem ter esse problema como prioridade de suas ações. Sem energia elétrica confiável, não há investimentos nem a geração dos empregos e oportunidades que tanto a população precisa. E os responsáveis pelo problema devem ser cobrados e resolvê-los. 18 horas. 7 em ponto. Karime Leão, nós estamos finalizando mais uma edição do 18 horas aqui na Mix, do melhor Mix do Brasil. Exatamente, Carlão. Tem uma última notícia que o Tribunal Superior Eleitoral ele divulgou hoje, umas regras de conduta para as eleições municipais em novembro, que vão acontecer no meio da pandemia do novo coronavírus. E o uso de máscaras será obrigatório. Quem chegar ao local de votação com o rosto descoberto poderá ser impedido de entrar. Então vai separando a sua máscarazinha aí para a próxima eleição. Agora sim, um beijo, gente. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Boa noite, continuem bem, continuem em 100,7 no melhor Mix do Brasil. Segunda-feira estamos de volta, mais uma vez. Segunda não, né? Amanhã é quarta. Olha, eu já tô aqui na segunda já, hoje é terça. Terça com cara de segunda. É verdade. 7:01, boa noite. Amanhã, em quarta-feira, a gente está de novo com você aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.